Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Eu preparei outra palavra para ministrar, mas enquanto nós cantávamos a resposta, e quando diz, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. O Senhor me tocou para compartilhar com vocês o meu testemunho do meu esposo. Tenho plena convicção de que o Espírito Santo vai usar essas palavras para tocar o coração de muitos irmãos aqui. Algumas pessoas, eu acredito, já me seguem nas redes sociais e já têm um conhecimento da minha história, mas talvez a grande maioria não conheça e eu gostaria de compartilhar. Eu e o meu esposo, que é o mais lindo da banda, é o baterista, Devaldo Nóbrega, nós somos casados, meu Deus, há 20 anos, vai fazer 20 anos. Lá em casa, ele que é bom de data, viu, gente? Lá em casa, ele que lembra de tudo, eu não lembro de nada. Mas vamos fazer 20 anos de casados. Nós nos casamos no dia 6 de setembro de 2002, em Fortaleza, Ceará. Eu e meu esposo somos cearenses, somos de Fortaleza. E no primeiro ano, como a maioria dos casais, nós tomamos os contraceptivos, evitamos uma gravidez, éramos um jovem casal e tínhamos tantos projetos de trabalho, de estudo, enfim. Então nós acordamos que nós esperaríamos um tempo para termos então o primeiro bebê. Mas o tempo foi passando, os anos foram passando, né? Me lembro que no ano seguinte em que nós casamos, e eu passava muito mal com os anticoncepcionais e com outras formas de evitar a gravidez. Então nós decidimos que não iríamos mais evitar, porque também nós queríamos engravidar. O nosso projeto era engravidar cedo. A gente queria ser, sabe, aqueles pais garotões, bonitões, sabe, aquelas mães, quando está com a filha adolescente, todo mundo fala, é irmãs, são irmãs, né, de tão jovem ainda, de tão cheia de vigor. Então esse era o nosso projeto, engravidar logo, já ter os nossos filhos cedo. Mas nada disso aconteceu, ainda que nós não fizéssemos nada para evitar. E aí os anos passaram, nós continuamos a trabalhar, continuamos a estudar. Deus nos deu a oportunidade de fazer muitas coisas também no ministério ali em Fortaleza. Nós sempre servimos na igreja, sempre fomos de uma comunidade local. Recentemente estivemos com todo o nosso time lá em Fortaleza, na igreja em que eu me converti, nessa igreja em que nós nos conhecemos, onde eu me batizei. Foi uma alegria voltar ali e lembrar de tantas coisas que eu vivi naquela comunidade. Igreja Batista Esperança. Olha que interessante. Eu nasci no Conjunto Esperança e me converti na Igreja Batista Esperança. E sem que eu percebesse, esperança começou a ser uma bandeira, começou a ser uma palavra em que eu realmente, como diz a palavra, poderia me apegar e seria como uma âncora para minha alma. É isso que a Bíblia diz, que a esperança é como uma âncora para a alma, a esperança nele. E nós tínhamos o sonho de fazer o seminário. Devaldo já ministrava, já tocava a bateria, nós ensinávamos na escola dominical, estávamos ativos na igreja. E ainda que nós fizéssemos faculdade, eu achei que ia ser uma jornalista, comecei a fazer jornalismo. Nós tínhamos esse chamado do Senhor muito forte no nosso coração, de que nós viveríamos integralmente para o ministério. Mas enquanto não acontecia, enquanto as promessas de Deus nesse sentido não aconteciam, não se cumpriam, nós continuamos, nós caminhamos, como diz a canção,
de um querido amigo, Marcos Almeida: esperar é caminhar. E então foi quando, em 2008, eu e meu esposo nos mudamos para Minas Gerais. Fomos estudar ali no CTMDT, agora extinto, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E sem que imaginássemos, nem nos melhores sonhos, nós imaginamos um dia fazer parte do Diante do Trono, ser um dos cooperadores ali da Igreja Batista da Lagoinha. Enquanto a gravidez, enquanto os filhos não vinham, Deus nos dava muitos filhos espirituais. E nós estávamos trabalhando com afinco, com muita expectativa, com muita alegria, servindo o corpo de Cristo, ali agora em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Passado mais um tempo, nada acontecia, mas sempre a esperança no nosso coração. Sempre a certeza de que Deus cumpriria a sua promessa, a sua palavra. 7 anos depois, interessante como a nossa vida é assim, feita de ciclos de 7 anos. 7 anos depois, nós fomos movidos pelo Senhor para o Rio de Janeiro, onde nós vivemos hoje. E eu comecei a imaginar: é agora, é o tempo. Desde quando me casei, muitas promessas sobre a nossa gestação. Quantas palavras, quantas promessas nós recebemos. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito. E meus irmãos, nessa caminhada enquanto esperamos, um belo dia eu estava em Israel, numa das caravanas que nós promovemos, nós lideramos. E no roteiro nós passamos ali por Siloé. Você sabe que por quase 400 anos a arca, a presença de Deus esteve em Siloé. E o povo subia, o povo ia ali para adorar, porque a presença de Deus estava ali. E segundo a tradição, ali na caravana, enquanto nós estávamos ali, existe hoje inclusive uma réplica do tabernáculo. Quando nós chegamos ali em Siloé, e quando nós começamos a ler toda a narrativa de 1 Samuel, quando nós aprendemos sobre Ana, Eucana, Penina, Samuel, quando nós fomos ensinados e lemos a palavra uma outra vez, a glória de Deus encheu aquele lugar. Foi uma glória e aquele consolo, aquela alegria do Espírito Santo no meu coração. E o Senhor disse: filha, reúna Anas para me adorar, reúna pessoas para me adorar. E eu não entendi, eu só chorava. Deus estava falando comigo muito, muito profundamente, mas havia essa voz que dizia: reúna Anas para me adorar. Eu não entendi muito bem, mas eu lembro que quando eu saí dali, a minha mãe e minha sogra também estavam conosco na caravana. Minha mãe disse: filha, o Senhor me disse que vai te dar um filho. Mas não era, a visão que eu tive não era de um filho natural, era de um filho espiritual. E ali eu abracei a minha mãe, chorei com ela. E eu disse: mãe, é uma confirmação, porque o próprio Deus me disse que eu reunisse Anas. Então eu acredito que o Senhor quer que eu realize um ajuntamento. E para encurtar a história, meus irmãos, passado um tempo, antes da pandemia, nós nem imaginávamos que iríamos viver uma pandemia. Mas no começo de 2020, eu acho que a Conferência Esperança, ela foi uma das únicas que ocorreu no ano de 2020, porque foram dias antes de todo o país, de todo o mundo ser fechado. E eu não vim aqui fazer propaganda de conferência ou de nada. Vocês podem acreditar na motivação do meu coração, mas o que eu quero dizer com isso? Só posso dizer que a conferência foi incrível, que muitas tentantes, porque nós fizemos uma conferência assim para mulheres que também querem engravidar tanto quanto eu, homens que também desejam engravidar tanto quanto o meu esposo.
Mas fizemos sim uma reunião, um ajuntamento para todos os que esperam por algo. Haviam ali pessoas que esperavam por um casamento, por uma porta de emprego, para viver um chamado de Deus em outro continente, uma experiência transcultural. Eu posso dizer a você que eu e meu marido nos alegramos muito com tudo que Deus fez. Muitas mulheres engravidaram dias depois daquela conferência. Muitos casais, muitas pessoas vieram a casar pouco tempo depois daquela conferência. Pessoas que se conheceram ali naquele ambiente, depois trocaram telefone e iniciaram uma conversa. Enfim, são muitos os testemunhos. Na nossa vida ainda não aconteceu, mas nós nos alegramos de ver que através de nós o Senhor está fazendo algo maravilhoso na vida de tantas pessoas. Sabe, meus irmãos, no capítulo 29 de Jeremias, o povo de Deus estava exilado. Uma boa parte já havia saído do cativeiro, saído da Babilônia. Alguns até morreram ali. Talvez já chegaram com uma certa idade. Enfim, foram tantos anos. O Senhor disse, ao final de 70 anos. Mas é interessante como o primeiro verso, ali em Jeremias 29, se você quiser acompanhar depois na sua casa, você vai ver. Jeremias 29 é uma carta de amor que Deus escreve para aqueles que estavam ainda exilados. E eu não sei como está na sua versão, mas diz assim que este é, Jeremias 29, 1, este é o conteúdo da carta, como aqui está projetado, que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Na minha versão eu li, esta é a carta que Deus escreveu ao seu povo por intermédio de Jeremias, aos últimos dos últimos que restavam na Babilônia. Talvez você se sinta assim, o último dos últimos. Todo mundo engravida, menos eu. Todas as minhas amigas cresceram comigo juntas, as filhas já têm maior idade, menos eu. Todas as minhas amigas já casaram, todos os meus amigos já estão embalando seus filhos, menos eu. Senhor, aonde está o cumprimento dessa palavra, dessa promessa? E meus irmãos, quantos irmãos abatidos, desanimados, à base de ansiolíticos, porque eles têm faltado a confiança nas promessas que Deus lhes fez. Muitos de nós estamos ao ponto em que Ana chegou. Você lembra Ana? Como que ela ficou? Angustiada, abatida, com todos os sintomas de uma depressão. Quando você ler ali em 1 Samuel, no capítulo 1, você vai ver uma mulher sem esperança, uma mulher que não acreditava mais. Eu sei que é difícil, eu não estou falando de algo que eu não vivo. Quantas vezes Peninas estão importunando você? A palavra diz que Penina ridicularizava a Ana, porque Ana não tinha filhos, enquanto ela tinha muitos filhos, e dava muitos filhos a Eucana. Toda a narrativa nos leva a crer que Ana já não acreditava mais que um dia geraria. Mas voltando a Jeremias 29, é muito interessante a psicologia de Deus. A gente pensa que o nosso Deus, que é um Deus de amor, Ele é bom, Ele é um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, nada nem ninguém pode tirar de nós
essa verdade de que Deus é bom e que Deus é amor. Mas em sua psicologia, em sua sabedoria, ó profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Ao invés de chegar para o povo na Babilônia e dizer: tadinhos, coitados, ó filhinhos, vocês estão aí na Babilônia, que dó de vocês. Não. Ele começa a dizer nos versos 4 e 5, será que você pode projetar para mim? Jeremias 29 diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. O que Deus está dizendo: enquanto os 70 anos não acabam, você pode visitar o profeta que for e ele te dar uma profetada dizendo: é amanhã, é agora que isso vai passar. Talvez não, talvez não, talvez ainda vai durar um pouco essa espera. Mas o Senhor diz: enquanto você espera, anime-se e fortifique-se o seu coração. Produza, empreenda, trabalhe, conquiste. Se você não pode hoje gerar filhos naturais, um dia você vai gerar, mas ainda não. E existe um propósito, porque se você bem leu, o Senhor assume a obra. Em Jeremias 29:1 ele diz: Nabucodonosor quem deportou vocês. Mas agora nos versos 4 em diante ele diz: eu assumo a obra. Porque o diabo não tem poder sobre a vida de vocês. Eu agora estou no controle da vida de vocês. Eu quem tenho permitido esse tempo. E enquanto vocês estão aí, enquanto não casam, enquanto não são mães, enquanto não são pais, enquanto a porta não abre, enquanto aquele projeto não se concretiza, façam aquilo que vocês podem fazer. Abençoe pessoas. Olhem para o que vocês têm e não para aquilo que ainda lhes falta. Aproveite o hoje, viva o hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijarei no Senhor. Não é no dia. Este é o dia que o Senhor fez. Portanto eu, nele, no Senhor, eu me alegrarei. Não é no dia. Eu não sei como vai ser o dia. Eu não sei se é hoje, se vai dar o positivo. Mas no Senhor eu me alegrarei. No Senhor eu me regozijarei. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês esta noite. Uma mensagem de esperança. Para você que ainda não viu a promessa. Para você que ainda não está vivendo a promessa. Para você que ainda não entrou na terra prometida. Cuidado para não murmurar. Cuidado para não começar a questionar o agir do Senhor. Pelo contrário, você vai adorar, você vai louvar, você vai construir casas, você vai casar, você vai fazer aquilo que você pode fazer, porque a prosperidade da Babilônia, a prosperidade desse deserto, você pelo Espírito Santo tem o poder de transformar desertos em mananciais. A presença do Espírito em você te ajuda a transformar os ambientes. Não foram as cadeias que impediram Paulo e Silas de louvar na prisão. Eles transformaram aquele ambiente num altar de adoração. E um terremoto, a glória de Deus, rompeu as cadeias e não lhes prendiam, porque eles não estavam presos.
Mas, irmãos, eu posso testemunhar diante do Senhor e diante de vocês que todo esse tempo de espera nós temos esperado, mesmo que contra toda esperança, mas nós temos confiado no Senhor. Lá em casa, graças a Deus, eu e meu marido só temos pensado naquilo que a gente pode fazer hoje. Toda essa espera, todo esse tempo em que nós estamos aguardando, já se transformou em conferências, livros, canções, e muitas vidas têm sido tocadas através do nosso testemunho, porque nós temos esperado com paciência no Senhor. E Ele se inclinará para nós, e Ele tirará os nossos pés da lama e firmará os nossos pés na rocha, e nos porá um novo cântico em nossa boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando eu sei que o Senhor me ama. Não deixe a depressão eterna. Uma coisa, como aconteceu com Elias, é estar na caverna, se esconder por um tempo, mas não permanentemente. Não deixe que nada te leve para esse lugar de desânimo. Pelo contrário, fortifique-se no Senhor, anima-te, fortaleça-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Outra vez eu digo a você, alegre-se no Senhor. Erga-se de pé no seu lugar. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho 2 sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.